Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você que hoje tenha um dia muito feliz e abençoado. E no programa de hoje, nós vamos comentar do mercado da soja, principalmente sobre a queda da produção e também do preço da saca da soja. Vamos falar do preço do leite pago ao produtor no mês de dezembro do ano passado. O que você vai ver serve como parâmetro para os próximos meses. Vamos falar de uns números que foram divulgados pelo USDA referente ao rebanho bovino americano. Vamos comentar do mercado de importação do leite pelo Brasil, leite vindo da Argentina no ano passado. Vou conversar com Cristiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar sobre a soja. Será que nós já chegamos no fundo do poço? Você vai ver que o cenário para o mercado da soja é desafiador. Na verdade, saber o quanto vamos produzir está difícil, porém, de uma coisa sabemos, que a produção e a produtividade serão muito inferiores à safra 2022-2023. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado da soja, principalmente sobre a queda da produção e também do preço da saca. Os preços da soja despencaram em janeiro no Brasil e também na Bolsa de Mercadorias de Chicago durante o mês de janeiro. Apesar dos problemas pontuais aqui no Brasil, o ingresso de uma safra cheia da América do Sul no mercado e as incertezas em torno da demanda pesaram sobre essas cotações. Em decorrência da queda, a comercialização perdeu ritmo, com os produtores priorizando a colheita. Os prêmios cederam devido ao cenário fundamental. A iminência da entrada de uma grande safra e a demanda enfraquecida por parte da China, diante do feriado do ano lunar se aproximando naquele país, pesaram muito. Na Bolsa de Mercadorias, lá de Chicago, os contratos com vencimento em março, os mais negociados, tiveram desvalorização de 5,8%, encerrando o mês a $12,22 por bushel. Esse valor bushel representa aí por volta de $26,94 a saca. Apesar de alguns repiques técnicos, o cenário fundamental predominou e pressionou as cotações futuras. A colheita avança em ritmo adiantado no Brasil e a soja do maior produtor mundial aumenta a disponibilidade e pressiona as cotações. Apesar dos problemas com a falta de chuvas, lá no Mato Grosso, o Brasil deverá colher pelo menos aí ao redor de 150 milhões de toneladas. Eu não acredito muito, mas muita gente está falando isso, conforme estimativas das safras e mercado. Soma-se a essa safra brasileira uma produção cheia na Argentina. Depois de perder mais da metade da safra no ano passado, os produtores argentinos deverão colher por volta de 52 milhões de toneladas, conforme dados divulgados pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Na comparação com a campanha anterior, seriam em torno de 30 milhões de toneladas. E agora vamos falar do preço do leite pago ao produtor no mês de dezembro. O que você vai ver serve como parâmetro para os próximos meses. O preço do leite captado em dezembro se estabeleceu em R$ 2,03 por litro, isso na média Brasil, líquida do CPEA. CPEA é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP. O preço do leite recebido por produtores registrou a segunda alta consecutiva e avançou 1,8% comparado ao mês de novembro do ano passado. A valorização do preço do leite, ela é influenciada pela oferta que começa a ficar mais limitada. Segundo o CPEA, essa limitação ela foi influenciada
pela menor produção de leite devido às menores margens dos produtores e também a fatores climáticos. O índice de captação leiteira do CPEA caiu 1,64% de novembro para dezembro. A expectativa dos agentes de mercado é que os preços ao produtor sigam avançando, tendo em vista a menor oferta e a recuperação dos preços dos derivados no mercado do atacado agora neste ano. E agora vamos falar dos números que foram divulgados pelo USDA referente ao rebanho bovino americano. E a queda é muito grande. Segundo o relatório do Serviço Nacional de Estatísticas Agrícolas, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, o rebanho bovino daquele país, dos Estados Unidos, era 87,2 milhões de cabeças no dia 1º de janeiro de 2024. Portanto, um recuo de 2% ante igual data do ano anterior, ou seja, do ano de 2022, e quinta queda anual consecutiva. Nas redes sociais, o serviço americano, o USDA, ele confirmou que o número é o mais baixo desde 1951, quando o país somou 82,1 milhões de cabeças. Entre outros números, o relatório indicou que do total de 87,2 milhões de cabeças, 37,6 milhões eram de vacas e novilhas que pariram. Além disso, havia 28,2 milhões de vacas de corte no país, 2% a menos do que um ano antes. Esse número de vacas leiteiras também teve um leve recuo, somando 9,3 milhões de cabeças, é o que informou a agência americana. A safra de bezerros dos Estados Unidos, ela foi estimada em 33,6 milhões de cabeças, uma redução de 2% em relação a 2022, enquanto o total de bovinos em confinamento era de 14,4 milhões de cabeças, um aumento de 2% em relação a 2023. E agora você vai ver que o cenário para o mercado da soja é desafiador. Na verdade, saber o quanto vamos produzir está muito difícil. Porém, de uma coisa nós sabemos, que a produção e a produtividade, elas serão inferiores à safra 2022-2023. E diante desse cenário desafiador para a safra de soja brasileira, era esperado um comportamento positivo dos preços, já que o maior player global de produção do grão estaria passando por dificuldades produtivas. No entanto, o cenário de melhores produções em outros países, como Argentina e Paraguai, vai trabalhando para contrabalançar as perdas da safra brasileira. Isso porque a Argentina, pelo menos é o que lembra a Beyond Agro, vem com expectativas de recuperação da produção frente à safra passada. Produziu 25 milhões de toneladas em 2022 e 2023, contra uma estimativa de 50 milhões ou um pouquinho mais de toneladas agora nesta safra. O Paraguai, por sua vez, vem com estimativas próximas a 10 milhões de toneladas, e o Rio Grande do Sul está se recuperando na quebra do ano passado, com safra superior a 21 milhões de toneladas. Dito isso, o controle próximo das margens do negócio e o planejamento na tomada de decisão se fazem bastante necessários para internalizar a menor quantidade de risco possível e garantir a sustentabilidade econômica do negócio diante desse cenário bastante desafiador, onde existe aí uma menor produção e preços mais baixos. E agora vamos comentar um pouquinho do PIB do agronegócio. Em 2022, o agronegócio brasileiro diminuiu a sua participação no PIB de 26,6% para 24,8%. A previsão para 2023 é de uma queda adicional de quase 1%, totalizando um PIB de 2,6 trilhões de reais.
Para 2024, espera-se estabilidade. Fatores como a relação entre preços e custos, a recuperação da agroindústria e os efeitos climáticos, especialmente do El Niño, influenciarão os resultados. Investir de maneira estratégica é essencial para aproveitar as oportunidades de negócios no setor. Em 2023, a produção de etanol de milho, por exemplo, está projetada em 14,5 milhões de toneladas, utilizando 84 milhões de toneladas de milho. Para 2024, a expectativa é um aumento para 18 milhões de toneladas, com uma safra estimada em 88 milhões de toneladas de milho. Diversas usinas foram criadas durante o ano, até mesmo se preparando para aproveitar o próximo ano, para estendê-las. Existem sistemas que fazem o acompanhamento, controle de gestão de todo o ciclo de produção, do plantio à colheita, da logística do processo industrial, do milho e também da cana-de-açúcar. Apesar da queda dos indicadores de preço do Banco Central, o Brasil, como grande produtor de commodities, pretende impulsionar as negociações agora neste ano. Empresas agrícolas buscam ferramentas de comercialização e precificação adaptadas à natureza dinâmica das transações. Soluções de automatização utilizando índices flutuantes e modelos específicos estão disponíveis no mercado, proporcionando operações mais seguras, otimizadas e uma gestão de contratos mais ágil e inteligente. E depois do intervalo, nós vamos comentar do mercado de importação do leite pelo Brasil, leite vindo da Argentina no ano passado. E eu vou conversar com Cristiano Palabro, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos comentar sobre a soja. Será que já chegamos no fundo do poço? O programa Agronegócio volta depois do intervalo. Domingo às 9 horas da manhã, você tem encontro marcado aqui na TV Serra Dourada com o maior realizador de sonhos do Brasil, Real Cap, realizando sonhos, mudando vidas. Real Cap, a marca da sorte. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. Léo, é fácil preparar seu steak na Air Fryer. Agora, imagina uma Air Fryer gigante. Os steaks da Super Frango não são fritos, meu filho. São assados de verdade em uma Air Fryer gigante na fábrica. Gente do céu! Não me tira daqui não, hein? Steak de frango Super Frango. Pré-assado, sem fritura, zero óleo. Dá gosto saber. Frango é Super Frango. Tem gente que tenta contar nos dedos, outros apostam na sorte. Na promoção Quantas Letras Tem da 99, o importante é acertar a resposta e faturar o prêmio acumulado. 99,5. Oferecimento: venha para Top Utilidades. Acompanhe-nos no Instagram e veja as novidades. @Top Utilidades. Onde reina o amor, tem produto Imperador. Eu pedi para nossa equipe procurar os melhores novos imitadores do Brasil. Óbvio que nós vamos zoar, né? Bem, amigos, voltamos em definitiva com o direto do noite, tá certo? Ô, crime, fala pra mim, Carlos Alberto de Nobre. Mas é bom demais, pô. Eu fui no Faustão com ele no quadro Se Vira nos 30 e a gente perdeu pra um cachorro. Quem é você? Agronegócio. Oferecimento: Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. Senar Goiás, a maior escola da terra.
Nós estamos de volta e agora vamos comentar do mercado de importação do leite. Esse leite foi importado pelo Brasil e ele veio da Argentina no ano passado. Enquanto o preço médio do litro de leite no Brasil durante o ano de 2023 foi de 49 centavos de dólar por litro, lá na Argentina esse mesmo litro custou 39 centavos de dólar por litro. O resultado desta diferença está na importação. O Brasil comprou dos argentinos o equivalente a 1 bilhão e 200 milhões de litros de leite, 53,7% do volume total comprado de outros países. Embora medidas governamentais possam ser remédios paliativos para esta dor, a cura certamente está no aumento da competitividade da cadeia produtiva brasileira, começando pela produção de leite, a partir de mais eficiência e menos custos. Assim, uma pergunta passa a ser importante. O que os nossos irmãos argentinos fazem na produção de leite para se manter rentáveis com um pagamento pelo leite 20% menor do que o leite brasileiro? E agora vamos comentar das exportações do mercado da soja. No terceiro trimestre do ano passado, as exportações da cadeia produtiva da soja alcançaram um valor de 15,9 bilhões de dólares, representando uma redução em comparação ao recorde histórico registrado no trimestre anterior, que atingiu a marca de 26,8 bilhões de dólares. Essa diminuição, ela reflete o padrão sazonal, com o segundo trimestre do ano geralmente caracterizado por picos de exportações. No entanto, quando comparado ao mesmo trimestre de 2022, sem considerar os efeitos sazonais, houve um aumento notável de 6,3% no valor exportado pela cadeia. E esse crescimento, ele é atribuído principalmente ao aumento dos volumes embarcados, que registrou um aumento de 31%, enquanto os preços de exportação caíram basicamente 19%. O relatório do CPEA-ABIOV também destaca o desempenho das exportações para diferentes regiões entre os terceiros trimestres de 2022 e 2023. Houve aumentos significativos nas exportações para a China, 20,4%, América do Norte, 969%, Leste Asiático, 8%, África, 59%. Esse conjunto, ou melhor, em conjunto, essas regiões representaram 66,5% das exportações da cadeia no trimestre. E agora eu vou conversar com Cristiano Palavro. O Cristiano, ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos comentar sobre soja. Será que nós já chegamos no fundo do poço? Cristiano, bom dia, tá tudo bem? Muito bom dia, Antônio. Pergunta bem capciosa, né? E eu acho que é a grande pergunta do mercado hoje. Depois de umas quedas bastante abruptas, né, no mês de janeiro, algo que está tirando o sono de muita gente da cadeia produtiva, especialmente os produtores rurais, a grande pergunta é essa: será que existe espaço para cair mais? E na nossa visão, o mercado tende a ficar mais lateralizado do que continuar caindo. De fato, quedas na mesma intensidade que tivemos ali ao longo do mês de janeiro não são esperadas, tá, Toninho? O mercado já reagiu bastante para baixo, olhando uma safra da América do Sul, que somando a Argentina, outros países, é uma safra grande ainda, e olhando uma demanda que começou o ano com notícias negativas. Mas a gente sabe que todo início de safra do Brasil tem sempre essa retórica que a China vai comprar menos, que eles estão mais abastecidos. É aquele joguinho do gato correndo do rato e vice-versa. Tem muito jogo nesse mercado, 2023 não foi diferente, falava-se muito de uma desaceleração da China e ao final do ano de 2023 eles nunca compraram tanta soja quanto compraram no ano passado. É claro que a China já tem uma boa cobertura de compras para fevereiro e março. Lógico, nós já estamos em fevereiro, março já está aí. Para levar uma soja do Brasil para lá leva 35 a 40 dias, então não podia ser diferente. Mas dali em diante a cobertura de compra dos chineses ainda é pequena, eles vão ter que vir para o mercado. E a nossa soja é imbatível hoje em termos de preço. Estamos muito mais baratos que os Estados Unidos, o foco vai ser o Brasil e com
a continuidade da colheita e os resultados aí ficando mais claros para o mercado, a gente pode sim ter uma soja um pouco mais lateralizada e depois tendo espaço para subir, principalmente de maio em diante, quando passar essa pressão de oferta aí da colheita e dos produtores precisando vender para cumprir, né, seus compromissos financeiros. Eu às vezes não, isso a gente vê aí, a China vai pisar no freio, muitas vezes a gente fala aqui também, mas um país daquele porte é difícil pisar no freio, né? Muito difícil, muito difícil. É muito complicado, é muita gente. A gente pode falar que a China vai ter uma desaceleração econômica, mas ela vai afetar primeiro outros setores. Sim, o setor claro. de alimentação ele é mais resiliente, né, Toninho? Não tem jeito. O rebanho de suíno tem expectativa de cair um pouco esse ano, mas é uma queda sucinta, entre 2% a 3% no número total de animais em engorda. Isso dá um impacto, sim, no consumo de farelo, mas eles precisam comprar a nossa soja mais barata, eles vão vir para o mercado. É claro que o chinês não vai vir comprando tudo que pode de uma vez claro só. Que não. Né? Eles vão fazendo compras escalonadas, não vão querer inflacionar E tem o jogo político também, mesmo sendo mais caro, é necessário comprar de outro país. Exato, exato. É tão interessante que até você mostrou na matéria anterior o tamanho do aumento das nossas exportações em 2023 para a América do Norte, né? E nessa última semana nós tivemos a comprovação aí de 3 navios de soja brasileira em direção aos Estados Unidos, que é o segundo maior produtor mundial, o segundo maior exportador mundial, está comprando soja aqui no Brasil, que os preços estão muito baratos. Para uma indústria esmagadora que está no leste do país, mais próximo do litoral, dos portos do Golfo, faz mais sentido levar a soja do Brasil do que comprar lá do meio oeste. Então vocês vejam como descolam os preços do Brasil nesse momento, e é isso que nos dá essa visão de que o grande problema já aconteceu, pessoal. As grandes quedas já aconteceram. O mercado tem espaço pela frente, tem muita coisa ainda para acontecer. Porque não tem mais de onde... Não tem mais espaço. Parece que é tanta notícia negativa que já exaure, assim, de tanta coisa negativa no mercado. A própria parte financeira, os fundos já estão extremamente vendidos na soja. É natural que eles não ampliem tanto essa posição de venda, possam ali, se vier um sinal melhor, voltar a comprar. Então tem oportunidade pela frente. O produtor agora precisa de fôlego. A gente sabe que muitos venderam muito pouco. As contas chegam, 30 do 3, 30 do 4, 30 do 5. Muita gente vai precisar colocar produto no mercado e é isso que vai impedir também uma alta muito agressiva, porque as empresas sobem o preço ali a conta-gota, vai conseguindo comprar, então eles não vão inflacionar muito rápido. Passada a pressão de venda, principalmente passado o abril, aí a oportunidade de altas é melhor do que temos agora no curto prazo. E tem muita gente que comprou equipamento, trator, colheitadeira, há 2 anos e começa a vencer agora. E precisa. Né? Esse é um grande problema. Nós temos uma agricultura que teve boas margens nos últimos 3 anos, mas o produtor ele tem uma característica até diferente de outros empresários. Ele é um otimista nato, investe muito no negócio. É só a gente ver o tanto que a área plantada cresceu nesse meio tempo, o quanto que a produtividade média, Antônio, cresceu nesses últimos anos. A venda de máquinas e implementos? Exato. Isso é fruto de puro investimento dos produtores e muitos desses investimentos custam caro. E agora ele precisa honrar esses compromissos. O que era feito com 1.000 sacas de soja, hoje já é 1.700, 1.800, 2.000 sacas, e realmente a conta aperta demais ao produtor. Esse é um outro problema sério, hein? Com certeza. Um outro fator importante de se olhar, Antônio, é que estamos nos aproximando da safra americana de novo, né? O plantio lá começa no final de abril, ganha corpo em maio e finaliza em junho. Os níveis de preços hoje ofertados em Chicago já são quase um ponto de corte da rentabilidade do produtor americano também. E o mercado tende a se sustentar nesses níveis, porque precisa incentivar o produtor americano a plantar também, senão a oferta cai muito. Então tem muita coisa para acontecer, tem muita lavoura nova no Brasil, tem muita lavoura nova na Argentina, existem riscos climáticos espalhados por todo o país ainda. O Paraná, por exemplo, que era um lugar que a safra vinha bem, até teve problemas de excessos de água no começo, alguns veranicos, mas as máquinas estão no campo, 30 e poucos % colhido, e os resultados muito aquém do esperado. Mato Grosso, a gente já sabe da realidade, né? Um estado com muitos problemas. Goiás teve uma recuperação muito boa nas áreas, o produtor teve cautela, não plantou tão acelerado no pó, na época ali dos piores problemas climáticos. Então nós comentamos muito sobre isso aí. Exato. Quem teve essa cautela está tendo bons resultados no campo, mas realmente tem muita coisa para acontecer, o produtor precisa ganhar um fôlego agora. Entrar no mercado nesse momento tem que ser avaliado com muito critério e quem sabe já pensar, se for fazer uma venda mesmo, não sair do mercado
usando alguma ferramenta para carregar essa possível alta lá para setembro, lá para o segundo semestre, ou no mercado tende a ser mais favorável? Inclusive já existe uma certa movimentação até relativamente grande em relação ao governo federal, a dar um fôlego para os produtores. Inclusive, nós participamos de uma reunião aí na FAEG. A FAEG, a CNA, uma série de entidades estão aí, não é brigando, não é nada disso, mas conversando, tentando ajustar uma situação para o produtor, jogar um pouco mais para frente esse dinheiro que ele pegou e que vai ter que começar a pagar agora. Enfim, para não pisar na garganta da galinha. Porque se pisar... Exato. A gente viu uma movimentação muito grande também ao longo de janeiro em relação aos levantamentos da Conab. Sim. A gente sabe que a Conab tem uma metodologia um pouco mais travada, né? Leva muito tempo. Mais governo, né? Leva muito tempo para chegar aos números que consultorias privadas já estão falando há muito tempo. Há muito tempo, E isso dá uma sensação de que atrapalha o mercado realmente, porque traz uma sensação de safra cheia quando ela não é. Então a gente tem relatório aí essa semana de novo da Conab, espera-se um corte um pouco mais agressivo dessa vez, trazendo para os números que as consultorias principalmente trazem, que já são todas, quase unanimidade, abaixo de 150 milhões de toneladas, bem abaixo do que falam os órgãos governamentais. Cristiano, você é analista da Pátria, é um dos diretores da Pátria, é uma pessoa que conhece muito profundamente esse mercado. Na sua visão, pelo que vocês conversam, pelos contatos que vocês têm, eu sei que são contatos grandes, inclusive com o pessoal americano, pessoal chinês, enfim. Na sua visão, o que você acha, assim, mais ou menos a nossa safra? Tamanho dela? Tamanho dela. Olha, hoje o nosso número, Antônio, é de 143,8 milhões de toneladas. É um corte em relação ao ano passado que nem chega a ser um corte e não chega a 10%. É um corte sucinto, mas são números que, na nossa visão, muito mais alinhados à realidade do campo. Nós tivemos muito plantio tardio, nós tivemos muita perda por dano de calor, uma perda que visualmente é difícil de se ver, é só quando coloca a máquina. Muitas lavouras colhidas estão apresentando um peso de grão baixo. Então, assim, por mais que visualmente as lavouras tiveram uma recuperação, e realmente tiveram, ainda tem muita coisa pela frente. A gente está confiando nesse número, na casa de 143, 144 milhões de toneladas. Isso é uma redução de 13, 14 milhões de toneladas abaixo do que o USDA fala que é o principal benchmarking aí do mercado. Então, e nós só vamos saber realmente a hora que colher tudo, porque agora pode ter certeza absoluta, a gente, pelo andar da carruagem, a gente fica mais ou menos supondo, mas o real mesmo é a hora que passar a régua e encher o saco de soja. Aí nós vamos saber realmente o que produziu. Bom, qualquer dúvida que você tiver, que eu acho que está na hora, procura o pessoal da Pátria Agronegócios. Eu tenho certeza absoluta que eles vão orientar você tanto na área da pecuária quanto na área da agricultura. Cristiano, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Valeu, Antônio. Obrigado pelo convite novamente. Até a próxima. E eu termino o programa de hoje com a seguinte frase. Já que você tem de pensar de qualquer forma, pense grande. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada, com Silvier Alves. De segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.